Olá, boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um webinar Shift Happens, que tem como enquadramento o lançamento do programa de aceleração Shift Happens, que fizemos dia 10 de fevereiro. Para quem não me conhece, o meu nome é Ana Monteiro, sou coordenadora deste programa de aceleração, que no fundo pretende capacitar empreendedores que tenham uma ideia, uma solução, um negócio em fase inicial, que queira responder a uma solução, que queira responder a um desafio ambiental ou social, local ou global, e no fundo queremos estar cá para apoiar estes empreendedores a desenvolverem o seu negócio, independentemente da forma jurídica, e a poderem lançá-lo no mercado. E por isso queremos dar as boas-vindas a todos os que nos estão a ouvir e que nos vão ouvir depois, mais tarde, e dizer-vos que explorem o nosso site, shifthappens.pt, conheçam este programa e tenham a oportunidade também de partilhar com pessoas que possam vir a usufruir deste programa 100% gratuito e digital, para todos aqueles que de facto se preocupam em fazer acontecer o shift de que tanto precisamos na nossa sociedade. E por isso contem com a nossa equipa e com uma equipa fantástica de mentores e parceiros para vos ajudar nesta caminhada. As inscrições estão abertas até dia 24 de março. Entrem em contato connosco se tiverem alguma dúvida e no site também vão encontrar toda a informação. E no fundo é este programa que dá o enquadramento para esta série de webinars que estamos a fazer às quartas-feiras, em que estamos a trabalhar e a conversar sobre as grandes temáticas que vamos desenvolver no programa Shift, e estamos a falar com mentores, parceiros e convidados que são uma inspiração e uma referência nestas temáticas. Hoje temos o privilégio de ter 3 pessoas muito especiais, espetaculares, a partilharem a sua experiência em 2 organizações muito diferentes, mas ambas com um foco na inclusão, e vamos poder ouvir não só a sua experiência de liderança destas organizações e de participação nelas, mas também colocarmos esta pergunta: se é mesmo possível ser sustentável, se é possível, enquanto organizações ou negócios sociais, tentarmos integrar a dimensão social, ambiental, económica, e conseguirmos ter respostas viáveis para a nossa sociedade. Será que temos que comprometer algumas destas áreas para conseguirmos ter uma resposta efetiva? Quais são as tensões que, no fundo, sentimos na gestão do cotidiano destas várias dimensões, quando, de facto, queremos ter este nível de excelência, não é? Queremos olhar para estas várias dimensões e integrá-las de uma forma prática nas respostas que temos. E por isso acho que temos aqui convidados que vão poder, com toda a autoridade, digamos, falar destas tensões, e espero que também poder partilhar algumas soluções que têm encontrado para responder a estes desafios de integração. E um dos nossos convidados dizia-me: bem, temos também que falar de dinheiro e temos que falar, e de facto queremos também quebrar aqui alguns tabus que às vezes há no setor social, e podermos falar de facto de como é que a sustentabilidade económica é também um pilar fundamental para podermos ter respostas de qualidade que queremos, acima de tudo, privilegiar. E por isso, desde já, obrigada a todos que estão a assistir, e muito obrigado aos nossos 3 convidados que temos hoje. Eu vou deixar-vos apresentarem-se, mas só dizer que então hoje temos connosco a Joana Santiago, diretora-geral do programa Semear by BIP, Raquel Monteiro, responsável pela área da responsabilidade social e sustentabilidade da mesma organização, e Miguel Neiva, o fundador da Colored e a Choca Fellow também, com muita experiência nesta área de empreendedorismo social. Eu começaria pela Joana e pela Raquel, pedia que se apresentassem assim, em traços gerais, e também um pouco qual é a vossa organização e o que fazem em termos de trabalho core. Depois vamos ter a oportunidade de aprofundar, e depois de ambas poderem se apresentar, Miguel, deixava-te para terceiro, ok? Joana, muito obrigada, e Eu é que passava-lhe agradeço. então. É uma enorme honra estar aqui poder apresentar a nossa organização, que é o BIP, é uma instituição particular de sociedade social que tem como missão
criar projetos que promovam a inclusão das pessoas com dificuldade intelectual e do desenvolvimento. E para isso nós temos um programa integrado, que é constituído por uma academia e por 2 negócios sociais, exatamente para responder a este desafio de sustentabilidade a vários níveis que nós tanto falamos, não só a sustentabilidade social, porque estamos a resolver um problema social muito importante, como também a sustentabilidade ambiental, provar que é possível ter esta componente ambiental sempre na nossa frente e sempre preocupada com ela, e isto é possível resolvendo um problema social, e também o tal problema que ninguém gosta de falar, que é a sustentabilidade financeira, indispensável para o desenvolvimento da nossa missão. Portanto, resumidamente, é assim que nós funcionamos, e estes negócios sociais não só transparecem e transformam a mentalidade das pessoas, na medida em que são feitos, todos os produtos que nós produzimos são feitos por pessoas com dificuldade intelectual e de desenvolvimento, como também geram este tal retorno financeiro que tanto é preciso e tanto, cada vez mais, as organizações precisam desta sustentabilidade. Joana, para quem não conhece a BIP e o programa Semear, pode-nos só partilhar um pouco? Sei que vocês estão na zona do Oeiras, certo? Sim, Pode partilhar um sede. Sim, nós funcionamos no Distrito de Lisboa, digamos, portanto, nós temos uma academia no Instituto Superior de Agronomia, em parceria com esta faculdade, porque queremos que os nossos formandos sejam formados numa universidade, uma vez que eles também são adultos, e depois temos uma exploração do Marquês em Oeiras, com 10 hectares de produção hortícola biológica, e temos ainda uma unidade de transformação para produtos gourmet, portanto, também sediado nesta Tapada da Ajuda, onde nós transformamos produtos em risco de desperdício alimentar em produtos gourmet de excelente qualidade. Este programa da academia forma e capacita estas pessoas, e os negócios sociais não só servem como centro de treino de competências pessoais e profissionais, como também vínculos de empregabilidade, e também fazer aqui o processo de caminho do mercado, para o mercado de trabalho aberto. Não é? Bom, obrigada. Eu passava então à Raquel. Podias-te apresentar, se faz favor, Raquel, e explicar um bocadinho o que fazes, porque acho que tocas num eixo também muito importante da sustentabilidade, que inclusive as Nações Unidas criaram não 3 pilares, mas 5, introduzindo a paz e as parcerias, e acho que é uma área também muito forte do teu trabalho, a área das parcerias, por isso passava-te a palavra para te apresentares um pouco. Obrigada, Ana, e começo também por agradecer a oportunidade de estarmos aqui hoje, semear, e de falarmos um pouco também do nosso trabalho. Bom, eu trabalho então no BIP já há alguns anos, e neste momento estou responsável por esta área, não é, da responsabilidade social e sustentabilidade, que no fundo é, e seguindo a apresentação que a Joana acabou de fazer, o Semear e o BIP não existem sem relações com o exterior, não é? Acreditamos muito que sozinhos não conseguimos fazer quase nada, e portanto é em conjunto, é em comunidade, é com as empresas, é com os nossos parceiros que nós conseguimos levar a nossa missão, nós conseguimos desenvolver estes projetos e potenciar a inclusão social das pessoas com dificuldade intelectual. E no fundo o meu trabalho é isto, não é? E como estavas a dizer, Ana, é de facto muito esta área das parcerias, das relações com o exterior, para que todos juntos possamos ir mudando mentalidades, ir abrindo portas para que a inclusão destas pessoas possa acontecer, e de uma forma, tentar descomplicar no fundo, não é? Que de uma forma simples e ágil as pessoas possam adquirir, no nosso caso, adquirir produtos e contribuir para a inclusão social e sustentabilidade, seja ela a nível ambiental, porque temos esse cuidado, como também a nível social, não é? Potenciando mais postos de trabalho para estas pessoas. Temos um foco muito especial com as empresas e com os empresários. Achamos que as empresas são um espaço muito fértil, não é? Porque é um espaço onde estão muitas pessoas e onde nós rapidamente conseguimos também passar algumas mensagens e envolver pessoas que estão de facto interessadas em serem contribuintes ativos na resolução de problemas sociais. E, portanto, este é um dos desafios que temos no nosso dia-a-dia. Obrigada, Raquel. Eu acho que uma das áreas que mais me entusiasmou também neste painel de hoje
é mesmo o facto de termos, por um lado, uma organização sem fins lucrativos, mas depois temos o Miguel Neiva da Color Ads, que é uma empresa, um negócio social, e por isso passo-te a palavra, Miguel, para te apresentares um pouco, e também a Color Ads em traços gerais, para aqueles que ainda não a conhecem. Muito obrigada. Boa tarde a todos, Joana, Raquel, Ana, um prazer estar aqui nesta conversa e, de facto, assim muito rapidamente explicando o que é o Color Ads, e tenho que dividir isto em dois momentos. Claramente, aquilo que me fez entrar em todo este processo, aquilo que eu, enquanto designer, decidi, e ainda bem que tive essa oportunidade de fazer, de tentar transportar tudo aquilo que é o conceito de design para a questão do impacto social, a possibilidade do design ser muito mais do que criar bonitos objetos, mas ter o design ao serviço de algo que começa hoje a ser muito falado, que é o desenho universal, o design inclusivo, e desse modo contribuir para que a inclusão seja efetiva, não discriminatória. E esta introdução eu acho que é importante porque, de facto, quando eu decidi fazer isso, e foi um trabalho de desenvolvimento e de investigação solitário, porque foi um projeto académico durante 8 anos, a fazer algo que não existia, e estranhamente, e isto até é interessante em todo este novo paradigma, como o Raquel falava, que é as coisas estão a mudar, e felizmente estão a mudar, cada vez mais pessoas, cada vez mais organizações, mais entidades, sejam elas públicas ou privadas, preocupadas com tudo isso. Mas dizia eu, toda a ideia de quando eu descobri que não havia rigorosamente nada ao caminho, tornou-se um desafio aliciante, o poder fazer algo que ninguém tinha feito, com o bom e o mau que isso traz, o não ter comparação, o poder não ter que sentir as dificuldades, porque as dificuldades transformaram-se em desafios, e depois de criar essa solução que o mundo não tinha, a sociedade esqueceu-se que havia pessoas daltónicas, mas também o daltónico não reclamou, e isso é interessante, e quando se fala na questão da inclusão e das limitações ou das deficiências, o não querer assumir a sua condição, por isso foi tentar juntar tudo isso. E esse juntar tudo isso traz muito aquilo que a Raquel também falava, que é, eu acredito que todos nós, enquanto elementos da sociedade, do mundo que é este onde vivemos, temos a possibilidade, e ter essa oportunidade é ótimo, de podermos contribuir para que o mundo seja melhor, mas fazer o mundo melhor sozinho é impossível, não tem piada nenhuma, é sempre bom ter alguém para brindar o sucesso ou um ombro para chorar o insucesso, porque de facto este caminho é novo, e tão novo que é, quando eu terminei a investigação e criei o Color Ads, eu tinha que o levar a 350 milhões de pessoas no mundo que eu não sabia onde estão, impossível de as identificar, porque é uma limitação não visível, e percebi que se é impossível chegar a 350 milhões de pessoas no mundo, é possível chegarmos a 7 mil milhões de pessoas, e cumprindo aí um duplo propósito, não só incluir os daltónicos numa sociedade que 90% da comunicação se faz através da cor, mas também sensibilizar uma sociedade de que existem pessoas que não a veem. E isso, encontrar uma figura jurídica para poder fazer, esperar que esse estatuto existisse, iria deitar por terra tudo aquilo que era a minha ambição e o desejo de levar isto ao daltónico. Aí, então, foi necessário olhar para o que havia, o enquadramento. E aí, como tu dizias, Ana, a Color Ads é uma empresa normal, hoje já são 2 organizações, nasce uma empresa normal porque o estatuto era esse, teria que ser, com um propósito claramente social e com um ADN claramente social, e certamente terei a oportunidade de falar isso mais à frente, para todos os setores, exceto para um, que era a educação, porque para a educação eu queria oferecer isto. Para os outros, e como a Joana falava, ninguém gosta de falar na questão da sustentabilidade financeira, mas ela é inevitável, e no dia em que o mundo perceber que é possível ganhar dinheiro e fazer o bem, de certeza que nós vamos ter os melhores do mundo do lado do bem, e depois todo um trabalho levado naquilo que é a consolidação de 2 caminhos paralelos que vão convergir lá à frente, que é transportar todos estes valores e todas estas soluções para o cotidiano das pessoas, mas também levar isto para a educação e para as escolas, porque inquestionavelmente são as crianças de hoje que vão fazer o mundo melhor amanhã. E com tudo isso, hoje estamos a trabalhar dedicados
100% a isto, já desde 2010, e é um projeto que não tem retorno e que é extremamente motivador vê-lo crescer dia a dia, levando tudo isto, aquilo que é um novo paradigma, a vertente social, muito trabalhada e muito enraizada naquilo que é também um segundo setor, ou seja, a cocriação de todos juntos podermos fazer o mundo melhor para alguém, naturalmente. Eu acho que essa ideia, obrigada Miguel, de todos juntos é uma das ideias que é fundamental, de facto, não dividirmos tanto os setores, mas de facto encontrarmos respostas que integrem talvez aprendizagens de todos e conseguirmos de facto construir algo. É claro que temos ainda muitas limitações a nível de enquadramento jurídico e hoje não vamos falar muito disso, mas de facto é uma limitação, não é? Que figura é que escolhemos para dar forma às nossas respostas, mas hoje queremos também conhecer um bocadinho as vossas decisões e o vosso percurso, de como é que escolheram um ou outro modelo e, portanto, já lá vamos também. Eu voltava à Joana e à Raquel e depois sintam-se à vontade para irem vendo qual de vós segue com a conversa, mas gostava de vos ouvir um pouco sobre o percurso, de como é que, criando uma resposta para pessoas com limitação intelectual ou deficiência intelectual, surge hoje em dia um programa Semear com esta preocupação integrada com a sustentabilidade. Podem partilhar um pouco esse percurso? Quais foram sendo, digamos, se calhar os ingredientes que vos foram levando a querer integrar a parte ambiental, a parte económica, a parte social, para hoje termos esta resposta tão transversal, digamos? Eu posso dizer que nós estamos aqui a resolver um problema social, é a base, não é? Portanto, nós identificámos um problema importante, muito importante em Portugal e no mundo, infelizmente, mas sim, que é uma taxa de desemprego muito elevada para pessoas com deficiência e, portanto, partindo daí, percebemos imediatamente que é completamente impossível levar uma missão avante se não tivermos a sustentabilidade connosco. A sustentabilidade social, porque não é só o problema da pessoa que nós estamos aqui a resolver, é o problema de uma comunidade, portanto, nós queremos, aliado à capacitação da própria pessoa, se não mudarmos as mentalidades e se não transformarmos a sociedade, esta inclusão nunca acontece, nunca acontecerá. Portanto, isto é uma progressão, estamos cada vez mais abertos, o mundo está cada vez mais aberto à mudança e à diferença, portanto isso é muito importante. Contudo, nada se faz se não formos sustentáveis a todos os níveis. A sustentabilidade ambiental, a Raquel depois poderá até explicar melhor, mas ela vem de uma forma muito natural, porque os próprios cuidados que nós temos, mesmo na aplicação de criar negócios com esta preocupação ambiental, são muito simples e muito benéficas para as pessoas, para toda a gente, incluindo pessoas com deficiência, nomeadamente na agricultura, na utilização de pesticidas, de químicos, enfim, tudo isto é fundamental e muito melhor, protege muito melhor a pessoa, portanto, e o cidadão, claro, o cidadão com deficiência, do que a não aplicação destes mesmos produtos. Além disso, estamos a proteger o ambiente, isso para nós vem naturalmente com os nossos valores e com a nossa missão. Por outro lado, a sustentabilidade financeira é como diz o Miguel, não é? Isto, nada caminha sem dinheiro, portanto, por que não trazer valor, e estas pessoas com deficiência podem, contribuem para o desenvolvimento ativo do país, e é isso que nós queremos provar aos outros, é que nós com estas pessoas somos capazes de produzir e de contribuir para o desenvolvimento ativo e económico do país. Isso, e evidentemente, da nossa organização, como é óbvio. Raquel, pode acrescentar. Então, exatamente, dando aqui continuidade e pegando naquilo que o Miguel também tão bem introduziu ainda agora, que eu não decorei os números, Miguel, peço desculpa, mas que os daltónicos de alguma forma também não tinham, as pessoas com daltonismo não tinham de alguma forma reivindicado, não é? E este é também o nosso papel ao nível da sustentabilidade social também no Semear, porque é importante esta autonomia financeira, esta capacitação financeira das pessoas com dificuldade intelectual, das pessoas com deficiência no geral, para que elas também possam ser clientes e, portanto, ouvidos e, portanto, respeitados nas suas escolhas e até também irem influenciando um bocadinho a oferta
que o mercado e as empresas têm também, não é? Portanto, quando nós falamos de sustentabilidade, falamos realmente de uma coisa muito, muito grande, não é? E com muitas, um polvo com muitos tentáculos, não é? Que chega a muitos sítios ao mesmo tempo. E como a Joana estava a dizer, não nos fazia sentido avançar só por uma vertente da sustentabilidade, ou seja, se nós quiséssemos avançar apenas pela inclusão social e pela sustentabilidade social, por assim dizer, não é? Nós teríamos sempre que ir também à parte ambiental, porque, reparem, quando fazemos agricultura, existem imensos cálculos para definir a quantidade de pesticidas ou de herbicidas ou de outros produtos que são precisos colocar. Era muito difícil para a maior parte das pessoas com dificuldade intelectual conseguirem fazer todo esse processo, fazerem esse processo em segurança e para além dos impactos negativos que tudo isto ia ter no meio ambiente e nos nossos clientes. Portanto, eu acho que por sermos um projeto que quer também fazer o bem, bem feito, não é? Acabamos por agregar de alguma forma, de forma muito natural, todos estes pontos da sustentabilidade. E, portanto, a nível ambiental, nós estamos aqui em duas frentes de forma bastante forte, diria, porque, por um lado, evitamos o desperdício alimentar, portanto, confeccionando os doces, compotas, chutneys, temperos, todos estes produtos que depois são comercializados, portanto, era um produto que não era valorizado e que só ia ter impacto ambiental, porque tinha sido feita toda a sua produção e depois iria ser descartado, não iria entrar no circuito comercial, exatamente, apenas porque o seu calibre ou a sua aparência não eram aquelas que nós, como consumidores, escolheríamos como uma primeira escolha, não é? Portanto, transformamos tudo isto, evitamos o desperdício de toneladas de produtos hortícolas e frutícolas e, por outro lado, também na nossa própria exploração agrícola, temos, para além do combate ao desperdício alimentar, temos também uma produção agrícola biológica com um muito menor impacto ambiental, como é óbvio, que potencia a inclusão social dos nossos formandos e que muitos deles hoje já são trabalhadores na exploração agrícola e depois temos todo um outro conjunto de preocupações ambientais que estamos a explorar. Isto porque nós não conseguimos fazer tudo ao mesmo tempo, não é? Isto não é humanamente ou de forma organizacional não é possível, portanto temos que ir por fases e o caminho da sustentabilidade é um caminho que se faz literalmente caminhando, não é? E estamos neste momento com todo um projeto ao nível de economia circular, de sustentabilidade ambiental, a aprimorar também dentro do SEMEAR. Obrigada, Raquel. Eu acho que esta ideia de que, de facto, não podemos ir a todas as frentes ao mesmo tempo, não é? Que é preciso ir dando um passo de cada vez, claro. E do que eu vos conheço também de ir procurando aprender, não é? Porque quem vê a vossa, digamos, origem académica, digamos, na área da enfermagem, a Joana e a Raquel em reabilitação e inserção social, de facto têm de certeza aprendido imenso, não é? E procurado estudar estas áreas que nos levam a cada vez mais buscar a qualidade, porque acho que uma das dimensões muito importantes que também focaram foi, mesmo as escolhas pela sustentabilidade ambiental são para o bem das pessoas, não é? Para servir também melhor as pessoas e ao mesmo tempo cada vez mais terem produtos de qualidade, premium até, na vossa mercearia, e depois já lá vou um bocadinho mais à frente. Mas uma das dimensões também que focaste, Raquel, pegando nisso para passar ao Miguel, é que isto é um progresso, não é? Vamos encontrando soluções à medida que vamos encontrando, se calhar, desafios e problemas, e por isso, Miguel, gostaria que se pudesses partilhar um bocadinho também a tua jornada e como é que foste definindo diferentes modelos e encontrando diferentes soluções para poderes continuar a ter o teu alvo social. E, portanto, qual foi esse caminho e essa jornada de decisões e de escolhas que foste até chegares agora a esse modelo que falaste, não é? Portanto, tens uma empresa, mas depois também tens uma associação. Podes falar um bocadinho desse percurso? Sim, claro que sim. E, de facto,
assim, como se dizia, o caminho faz caminhando. E eu sempre preferi o objetivo lá no fundo, nós temos-lo sempre presente. Por isso, se corremos em direção a ele sem tirar os olhos de lá, nós vamos tropeçar na primeira pedra que nos vai aparecer na rua à frente. Por isso, o que procurei e procuramos, porque hoje o Coloredo não é só o Miguel, e isso também é importante referir, porque há uma equipe comigo que trabalha neste processo. Nós preocupamos-nos e pela questão do caminho ser inovador, olhar para os passos que damos com um objetivo claro, tentar encontrar sempre maneiras de contornar esses obstáculos, de superar esses desafios sem nunca ter que passar a voltar à casa partida, porque o que é que acontece? E falamos de impacto social, falamos de cocriação, falamos de inovação numa vertente muito grande social, e tudo isto é muito novo. É muito novo, mas mais do que muito novo, isto vai contrariar, e não me entendam mal na palavra, aquilo que são preconceitos antigos que vêm de trás, muitos deles até culturais, na questão da sustentabilidade. Porque é que não há de ser sustentável? Porque é que é uma empresa? Porque é que isto ou aquilo? A questão é que assim, nós temos que olhar para o momento, para aquilo que temos e tentar aproveitar o melhor possível de tudo isso. E eu acho que tenho a certeza, há 360 maneiras de olhar para o mesmo objeto, e todas elas são iguais, são verdadeiras, todas diferentes, mas todas verdadeiras. Por isso, quanto mais nós conseguimos envolver diferentes stakeholders no processo, não naquela do toma lá, vai fazer, não, vamos fazer todos, capacitar a equipe e os nossos parceiros, porque de facto, e a Raquel falava disso, os parceiros são essenciais, e tudo isto vai muito mais além daquilo que são as figuras escolhidas, como a Ana te falavas, as figuras jurídicas. Tem muito a ver com aquilo que é a vontade da organização. E eu digo sempre isto: o Coloredo é um projeto feito por pessoas e para as pessoas. Curiosamente, e a sustentabilidade financeira é importante. Desde a primeira hora eu quis que ela fosse independente, não queria depender de apoios, porque de facto falamos de uma coisa que a sociedade não tinha presente, que é a questão do daltonismo. Se houvesse apoios, eles iriam existir naquele momento sexy de todo o assunto, mas isto não é algo para crescer assim e morrer assim, não. É algo que tem que ser consolidado e ficar no tempo. Por isso a sustentabilidade tem que ser pensada a longo prazo, e todo esse trabalho teria que ser feito tendo em conta aquilo que é, nós temos a responsabilidade de trabalhar esta causa. Porque a queremos, e a responsabilidade não é com ninguém, é com nós próprios, porque assim torna-nos muito mais fácil encarar os desafios sem o medo de os falhar, porque se não tentamos, naturalmente não falhamos, mas também não andamos para a frente, e garantir uma coisa, que é: isto vai ficar de um modo não intrusivo, isto vai ficar de um modo que consiga ter uma vida própria, porque a questão da sustentabilidade, e muitas das vezes, eu acho que aqui há uma maneira errada de olhar para a questão da sustentabilidade. As pessoas pensam, estes querem ganhar dinheiro a fazer o bem. Não, nós queremos continuar a fazer o bem. E se não somos sustentáveis, nós não podemos continuar o nosso trabalho. Por isso, é olhar para a mesma coisa de uma maneira diferente. E a questão da empresa era a única maneira que nós tínhamos de transacionar o nosso produto com o produto dos outros, para que juntos chegássemos ao bem comum, à sociedade, ao daltónico. Ou seja, na Coloredo, o lucro não é um objetivo, é uma consequência natural de um trabalho feito de pessoas e para as pessoas. O negócio não é o fim, é o meio. Eu só fazendo um negócio, entre aspas, com uma empresa que adota o código nos seus produtos, juntos vamos levar o produto dele a incluir o daltónico. E isso é perfeitamente legítimo, e só assim permite que estejamos 24 horas por dia, 8 dias por semana dedicados a isto. Senão só nos podíamos dedicar a isto ao sábado de manhã. E aí quem é que perdia? Não éramos nós, porque íamos ter certamente outra atividade. Era o daltónico que ficava privado de uma solução que ele pode usar e que foi desenhada desde o início sem que ele tivesse que pagar por ela, nem tão pouco ter que assumir a sua condição. A Coloredo Social, a Associação Sem Fins Lucrativos, porque tinha um propósito, como eu disse há pouco, eu queria dar isto à educação, por isso eu queria chegar às escolas, e eu não poderia chegar às escolas como empresa.
por mais que eu dissesse que eu queria oferecer. Porquê? Porque poderia haver um precedente que me poderiam ser criadas algumas barreiras, porque se eu ia, depois os outros tinham que ir com outros propósitos, mas com a mesma figura. Então, se eu queria dar e queria ir muito mais lá além do que aquilo que é sensibilizar as crianças para o daltonismo, prevenir o bullying, fazer o rastreio do daltonismo precoce, coisa que nunca foi feita a esta escala a nível mundial, eu tinha que ir com uma figura, entre aspas, e há bocado falavas que não era para falar de figuras jurídicas, mas eu tinha que ir com um estatuto que me permitisse ir lá assumidamente e claramente eu quero dar isto. Naturalmente, e também o tenho, a Colorete Social, um modelo de sustentabilidade próprio, mas dessa maneira o que é que nos permite? Permite-nos andar, claramente não à velocidade que nós queremos, porque era bom podermos andar mais rápidos, mas dar passos maiores do que a perna depois ia dar mal, mas andarmos à velocidade que nós conseguimos andar sem ficarmos reféns daquilo que é as tendências do momento. E se estamos a construir um caminho inovador, por esta questão da inovação social, a economia social, todo este processo, mais do que ser um caminho novo, nós temos que eliminar uma série de preconceitos que vêm de trás. Por isso, é um caminho com duplo sentido e isso é muito importante e é muito interessante ver que cada vez mais há esta preocupação pela sustentabilidade, porque é possível, mais do que possível, é essencial para podermos todos dedicar-nos a isto. E não tenho dúvidas, como disse no início, no dia em que se perceber que isto é possível, nós vamos ter os melhores do mundo do lado do bem a trabalhar para o bem comum. Assim, ainda é uma área pouco atraente às vezes para o talento, porque de facto... Eu acho que ela é atraente. Eu acho que ela, desculpa, eu acho que ela é atraente, porque ter a oportunidade, e eu confesso-vos que tive a sorte de me passar há 20 anos pela cabeça de pensar uma coisa para o daltónico. E eu não sou daltónico. As pessoas todas pensam que eu sou daltónico, eu não sou daltónico. E isto é relevante e é muito interessante perceber isto, porque prova que nós somos muito mais capazes e competentes se fizermos as coisas a pensar nos outros do que a pensarmos em nós próprios. Porque se eu fosse daltónico eu teria um grau de daltonismo e ia encontrar uma solução para resolver o meu problema. Por isso, em vez de chegar a 350 milhões, chegava a mim e àqueles que tinham o mesmo grau de daltonismo que eu. O facto de não o ser permitiu-me ser de uma maneira muito mais racional, ou seja, emocionalmente racional em todo o processo e encontrar uma solução que servisse a todos. E isso é algo que, se tendo essa oportunidade, assim, má pessoa seria eu se não a agarrasse e se não me dedicasse a ela, naturalmente garantindo a sustentabilidade e aquilo que é o poder fazer o meu dia-a-dia. E isso é óbvio. Obrigada. No último webinar eu perguntava a 2 empreendedores se valia a pena investir nesta área do empreendedorismo social ou de fazer a diferença. Eles diziam, como não vale a pena? Claro que vale a pena. Não é? É super atraente e de facto obrigada por teres feito essa achega. Eu voltava a semear até se calhar aqui um bocadinho com esta ideia de ser ou não atraente, porque a área da incapacidade, da deficiência foi durante muito tempo uma área escondida. Eu penso que culturalmente ainda é, em algumas zonas da experiência de conhecimento que eu tenho nesta área, ainda é uma área um pouco escondida. E vocês conseguiram, hoje em dia, ter uma organização que vende produtos gourmet. É tão especial, não é? Estarmos a falar, de facto, de uma organização que consegue trazer uma visibilidade de qualidade e tão bonita, não é? Com produtos gourmet nestas dimensões. E por isso gostava de vos ouvir um bocadinho como é que decidiram criar estes 2 negócios sociais, não é? Tem o Semear na Terra e o Semear Mercearia. Como é que os foram desenvolvendo e criando, porquê? E como é que os foram desenvolvendo para também as pessoas... Decorre esta crise pandémica, é uma resposta que não fica... Ok. Tivemos, Miguel, o teu ar acusou-te. O telefone a tocar. Eu passava então, Joana ou Raquel, quem quiser pegar, nestes 2 negócios sociais. Eu posso pegar num contexto inicial, porquê estes negócios sociais? Primeiro, dizer-lhe que qualquer organização social responde a um problema social, porque nós, no fundo, trabalhamos com públicos que ninguém quer trabalhar, não é? E cabe-nos a nós
mostrar à sociedade que não é assim tão mal trabalhar com este público, até é muito benéfico, e que estas pessoas podem contribuir ativamente para a sociedade, como eu já disse há pouco, para a economia de um país. Portanto, é desconstruir isto, e esta é a nossa função, enquanto aqui estivermos e enquanto formos uma organização do terceiro setor. Agora, era ótimo, seria o ideal em que não fosse necessário haver organizações do terceiro setor, mas isto é um caminho que se faz, e há uns anos atrás nem sequer organizações do terceiro setor haviam. Portanto, isto é a primeira coisa. Segundo, porquê estes negócios sociais? Porque, como eu referi, estes jovens e com dificuldade intelectual têm formação no setor agroalimentar, isso é a primeira coisa. Não quer dizer que outras áreas eles também não possam ter formação e têm competências para o ter, mas nós selecionámos inicialmente estas, porque pela oferta que havia no mercado de emprego para pessoas, para este tipo de profissões, e além disso, o paradoxo com a qualidade é exatamente isso que nós queremos passar e desconstruir. Está sempre associado, ou ainda está associado ao setor social, um bocadinho a pequenez, a pobreza, e isto é completamente errado. Portanto, valorizando as pessoas, só é possível valorizar as pessoas se lhe dermos efetivamente aquilo que elas merecem e aquilo que elas são. E isso acontece, e isso nós conseguimos fazer através de um produto, através de um rótulo, através de uma embalagem, através de um produto de qualidade, enfim, nós não queremos que o consumidor adquira estes produtos porque tem pena das pessoas com deficiência, nem pensar, mas sim porque valoriza este produto enquanto qualidade e que por acaso é feito por pessoas com deficiência, está a ver? Isto é uma transformação gigantesca, mas que é este o mundo. Eu acho que só assim é que conseguimos mais daqui a uns tempos criar uma sociedade realmente inclusiva, realmente sustentável. Sustentável neste todo que tanto falamos aqui, em todos os eixos da sustentabilidade, inclusivamente a sustentabilidade social. Raquel, se quiser falar da terra e porquê, não é? Sim, eu ia dar continuidade àquilo que a Joana estava a dizer, porque de facto é feito diariamente um investimento nesta questão até da própria imagem dos produtos, não é? E da própria aparência, que queremos que a primeira coisa que escolhe são os olhos, não é? E, portanto, queremos que os produtos sejam de facto apelativos e que façam justiça à qualidade e ao trabalho, à dedicação das pessoas que os fazem, não é? Portanto, eu acho que a imagem, e quando nós vemos, quer sejam os cabazes da terra, quer sejam os produtos da mercearia, quando são divulgados, de facto tem um aspecto apelativo, não é? E o objetivo é mesmo esse. Exatamente, e com muita qualidade. E o objetivo é exatamente esse, é que as pessoas olhem, se apaixonem, e na história do produto está lá o serem feito pelas pessoas com deficiência. Mas isso não tem que ser a cara do produto, porque nada nem ninguém se vende pelo que não é? E as coisas, ou seja, nós não integramos uma pessoa profissionalmente, uma pessoa com deficiência, por aquilo que ela não sabe fazer, por aquelas são as suas limitações. Nós integramos por aquilo em que a pessoa é excelente a fazer, é ótimo e é o melhor para aquela função. Portanto, as coisas têm que ser sexys para se venderem, não é? Respondendo aqui à tua questão, Ana, no fundo é colocar esta imagem sexy, apelativa, naquilo que pode ser feito por um público que durante tantos anos foi escondido e que está cheio de capacidades, não é? Portanto, é puxar este lado positivo. E na terra é exatamente isto que nós também tentamos fazer, não é? Estamos a falar de agricultura biológica, portanto, nem sempre os produtos têm aquela forma que era suposto terem, às vezes são produtos também eles diferentes, mas os cabazes são feitos com uma dedicação e com um lado estético muito forte para que, de facto, quem recebe aquele cabaz em casa possa adorá-lo desde o primeiro momento, não é? E na Terra o que nós fazemos também é os nossos ex-formandos, que hoje em dia são colaboradores da Terra, são os mentores de todas as atividades que são feitas na Terra. Ou seja, quando temos um dia de voluntariado,
quando temos até uma ação, às vezes de voluntariado com uma empresa, ou pessoas que a nível individual vão querer aprender ou vão aprender a plantar, a cuidar de uma pequena horta que têm em sua casa ou no seu terraço, quem são os mentores desta atividade? São as pessoas com dificuldade intelectual. São eles que todos os dias fazem este trabalho e, portanto, aquilo que nós fazemos de uma forma divertida, é esse o nosso objetivo, não é? De uma forma divertida, é tirar completamente o tapete debaixo dos pés, não é? As pessoas chegam e têm uma surpresa, não vão só ajudar, vão pelo contrário ser ajudados por uma pessoa com deficiência. E eu acho que isto, para dar a ideia de quão diferente está a nossa sociedade hoje, porque a avaliação que temos de quem faz estas atividades connosco é muito positiva e este é um aspecto que é muito valorizado e, de facto, a diferença que a nossa sociedade faz de há 30 anos para cá, ou de há 40, não é? Portanto, em que, por um lado, as coisas eram totalmente escondidas e as crianças não iam à escola e ficavam fechadas em casa, e hoje em dia já nos permitimos a ser ensinados, damos este papel às pessoas com dificuldade e, portanto, eu acho que nós estamos aqui num caminho, estamos aqui mesmo a caminhar e a traçar um caminho maravilhoso e, portanto, que mais se juntem a esta caminhada. O entusiasmo é óbvio, acho que em todos vocês. Se alguém tem dúvidas de que de facto vale a pena estar na área social e numa área da inclusão, que realmente ainda gera muitas comissões culturais em Portugal, apesar do avanço, que é verdade, não é, Raquel? Mas de facto acho que ainda há muito, ainda há muito para fazer isso. Eu iria só acrescentar, sim, há pouco fizeste essa pergunta, não é? Se valia a pena ir para o setor social e que eu acho que há, claro que há pontos que são desafios, sem dúvida nenhuma, e não vale a pena dizer que é tudo cor-de-rosa, não é? Mas acho que quem vem para a área social deve contar com 2 salários, não é? Com o seu salário ordenado e um salário que pode não ser, enfim, que pode ser discutível, mas um salário emocional, sem dúvida, não é? E eu acho que se têm este bichinho e se têm esta vocação, vale muito, muito, muito a pena. Aliás, não percam a oportunidade, não desperdicem a oportunidade, porque acho que este lado mais emocional é fantástico. E há uma coisa muito importante que eu tenho a certeza que o Miguel também concorda, que é a maneira como as organizações se posicionam, porque a maneira como nós nos apresentamos é muito importante. Nós não temos que ter uma postura de pobres, de pedintes, de carência, Não, nós temos que dar dignidade àquilo que estamos a fazer com muita transparência, com muita franqueza, mas também com muita simplicidade e resiliência que é preciso ter para trabalhar num setor como este. Mas, por outro lado, sermos também muito claros que nós estamos aqui para fazer o bem, como diz o Miguel muito bem, estamos aqui para fazer o bem, mas para fazer o bem bem feito. E não temos que ter, ninguém tem que ter pena das organizações do terceiro setor, mas tem que valorizar o trabalho que estas organizações fazem para a sociedade. É isso que eu gostava de acrescentar, a maneira como nos apresentamos também. Não sei se posso falar, Ana. É mesmo isso, força, reage aí. Mas é verdade, e Joana, isso era o que eu ia precisamente dizer. Estamos a construir um novo paradigma e eu acho que nós temos que mudar um bocadinho a maneira como do outro lado, sem ser em frente, nos veem isto das organizações sociais. É um facto que, se olharmos para a malta nova que está a entrar ou que está a querer entrar muito nesta questão do empreendedorismo social, já têm uma outra visão diferente daquilo que são as conservadoras organizações sociais de décadas, e isto já vem desde lá atrás. O que eu digo sempre é que, assim, eu de voluntariado, com a malta que trabalha comigo, o que eu quero é paixão. A paixão é o que eu quero que seja voluntário. Agora, todo o resto, e este setor, que tem um potencial tremendo, até do ponto de vista económico, para o segundo setor, nós temos aqui um potencial tremendo. Eu dou-vos este exemplo. Todos conhecem este jogo é o Uno, da maior multinacional de jogos do mundo, o mais famoso jogo de cartas do mundo. A Mattel criou um Uno com o Colored, aumentou as vendas em 66%. Ou seja, por causa de um projeto de impacto social ou de uma solução que contribui para o bem comum.
Ou seja, o que tem que acontecer, e isto é um lado que nós também temos que fazer um pouco, não vou dizer meia culpa, mas que temos que olhar para isto, que é, temos que profissionalizar muito mais este setor. Claro. Não o profissionalizar naquilo que é o trabalhar, como isso é óbvio, porque isso, pegando no segundo salário que uma Raquel falava, esse é importante, mas esse não paga as escolas dos filhos, não paga, mas faz-nos levantar de manhã com vontade de trabalhar, isso eu não tenho dúvida, é isso que me move. Agora, toda esta questão, o profissionalizar estas organizações do ponto de vista até mesmo daquilo que é a maneira como comunicam, aquilo que é a sua imagem. Já foi tempo em que alguém que trabalhava com pessoas com deficiência tinha um logotipo, e desculpem puxar um bocadinho a minha linguagem enquanto designer, tinham que ter uma cadeira de rodas no logotipo. Não, nós temos que inverter também tudo aquilo que é a maneira como comunicamos, por duas razões. Primeiro, isso vai atrair parceiros que querem estar connosco a fazer o bem. E se temos uma imagem negativa, triste, isso não cativa. Por isso nós temos que olhar para aquilo que é o que temos, profissionalizar bem em termos de competências, e elas têm que ser transversais. E há uma coisa muito engraçada, a Ana há pouco falava da formação da Joana e da Raquel, e eu que sou designer, e eu acho que muitas das vezes esta maneira disruptiva, como pessoas com formações diferentes se põem a exercer tarefas que não é para aquelas para as quais estudaram ou se formaram, também nos permite ter uma visão um bocadinho out of the box de todo este processo, e isto também é um sinónimo de inovação. Agora, mais do que pensar fora da caixa, eu acho que nós temos que fazer fora da caixa, e o fazer fora da caixa, quebrando um bocadinho com os tais preconceitos que eu falava, a ideia da caridade, do fazer o bem, como a Joana dizia, do ter pena. Eu não tenho pena dos daltónicos, porque eles não querem que eu tenha pena deles, e eles querem que se consiga a sociedade arranjar soluções. Agora, isto tudo, se tivermos equipes e conseguirmos cativar, sejam parceiros externos ou membros da equipa, ou parcerias com empresas, e conseguirmos fazer ver que nós vamos, e se eles quiserem podem vir connosco, aí se o resultado, e temos sempre que estar a medir impacto, esta questão de medir o impacto, ele é muito importante, seja ele qualitativo, mas também quantitativo. Porquê? Porque inevitavelmente todas estas coisas lá no fundo, tirando a paixão que nós temos por aquilo que fazemos, tirando a paixão com que vemos os outros olharem para o que nós fazemos, isto em alguns casos e para alguns stakeholders vai-se resumir a uma folha de Excel. Por isso nós temos que trabalhar um bocadinho em várias plataformas, de várias maneiras. Porquê? Porque a linguagem não é a nossa linguagem, tem que ser a linguagem para todos. E quando nós conseguirmos comunicar com todos, não vai haver ninguém com a ideia de eu gostava, mas eu tenho receio. Porque existe, e é o grande desafio que eu sinto nisto do Colored, e desculpem se me estou a esticar muito, mas vou terminar já, que é a resistência à inovação. A resistência. Se fazes o bem, porque é que vais cobrar um licenciamento? Nós temos um modelo de negócio social, assumidamente social, justo, acessível a todos, e nunca isso foi um impeditivo, a não ser para aqueles que acham que se faz o bem tem que ser grátis, mas se for grátis isto não pode continuar. Por isso, o vender os cabazes feitos por pessoas com deficiência, o gourmet, é delicioso todo esse processo, e é isso que nós temos que encontrar maneira de comunicar para fora daqueles que nos rodeiam, porque esses conhecem as nossas motivações e o nosso propósito, de que aquilo que nós estamos a fazer é tão válido como uma empresa construir um casaco e vender um casaco para quem tem frio, ou uma farmacêutica produzir um medicamento e vender um medicamento para quem está doente. Tem que ser olhado desta maneira. E essa fusão, não tenho dúvidas nenhumas que vai alargar ainda aquilo que é o potencial de gerar receita para todos os stakeholders no processo, os projetos sociais e os parceiros. Esta ideia de que sustentabilidade também é querer continuar a fazer o bem. Claro, só pode. Só pode, é isso mesmo. É assegurar, não é? Essa continuidade de um serviço, de um produto de qualidade e que responde de facto... De uma forma profissional, como diz o Miguel. Sim, mas isso nós não podemos vender gato por lebre, não é? Não é por isso, a profissionalização de todo este setor é fundamental. É um projeto de vida.
E todas as pessoas têm um projeto de vida, com ambições diferentes, com objetivos diferentes, mas todas têm um projeto de vida. E é uma frase que eu gosto muito e que me marcou muito na minha vida, que não me lembro de quando a li, mas li, e nem sei também, tem tão pouco quem a escreveu, mas que dizia algo que para mim é quase como uma máxima que eu tenho presente, que é: existir é suficientemente escasso. Nós temos que fazer muito mais do que existir. E esse muito mais é contribuir para o bem comum. E se pudermos fazer disso vida, melhor. Melhor. Olha, vou-te pedir uma última palavra, Miguel, e depois remato com a semear. Mas pensando nos participantes deste tipo de programa de aceleração, como o Shift, pensando num empreendedor que quer lançar um negócio, quer lançar um produto ou um serviço, mas está a pensar quanto é que vai ter que ceder na sua margem de lucro, mas é mesmo possível criar aqui uma empresa e ao mesmo tempo fazer o bem. Assim como palavras finais, o que é que tu dirias a esse empreendedor, ou que está a começar, ou que até já tem um negócio e quer de facto ser profissional, mas ao mesmo tempo servir as pessoas? O que é que tu dirias a esse empreendedor? Eu não vou dizer jovem, porque pode ser de qualquer idade, isto não é? Assim, o que é que eu diria? Eu acho, e o que estou a dizer é uma coisa muito pessoal, é uma ideia muito pessoal, porque de facto, e tu disseste na introdução, eu sou a Ashoka Fellow, o primeiro português a Ashoka Fellow, e quando a Ashoka me contactou eu nem sabia o que era a Ashoka, por isso eu entrei neste mundo por um processo natural que a minha formação e a minha paixão pelo design e pelo bem comum me levou. Por isso ela é isenta de qualquer manual académico ou de qualquer guru que possa falar sobre isso, mas eu acho que há aqui duas coisas que são essenciais. Primeiro, a ganância é um pecado mortal, e logo aí nós temos que olhar para isto de uma maneira que é: todos nós temos que garantir a nossa sustentabilidade pessoal para nos podermos dedicar de corpo e alma àquilo que queremos fazer, mas não vamos mudar o mundo num dia, mas também não vamos ficar sustentavelmente resolvidos num dia. É um processo que tem que ter muita resiliência. Por isso o desafio, ou as palavras, é resiliência acima de tudo, paixão toda e muita humildade. Porque de facto nós vamos ter que falar com todos, vamos ter que entender todas as diferentes visões, e não tenho dúvidas nenhumas que com tudo isso conseguirmos ser emocionalmente racionais quando isso é preciso, mas também sermos racionalmente emocionais também é importante em todo o processo. Por isso, resiliência, paixão, saber trabalhar em equipe, isso é essencial, introduzir diferentes competências em todo este processo para que ele seja cada vez mais profissional naquilo que são as capacidades de cada um, porque de facto, se todos introduzirmos aquilo que é o know-how que cada um tem no processo, vão criar e vão surgir ideias boas de modelos de negócio, e depois não ter medo de dizer que eu quero viver disto, eu quero viver de fazer o bem comum, eu quero viver de poder contribuir para que a sociedade seja melhor. Isso não pode ser vergonha, de todo. Há séculos atrás, desde o tempo da Rainha Dona Isabel, que a questão das misericórdias vieram desvirtuar um bocadinho isso, mas que foram úteis no seu tempo. Hoje o tempo é diferente. E hoje é possível viver, ganhar dinheiro, pôr comida na mesa e pagar as escolas dos filhos e fazer o bem comum. O que mais nós podemos querer? Que a Covid vá embora, que é o que eu desejo neste momento. Sim, por favor. Por isso, é assim, e depois é outra questão, para os bons há sempre espaço, por isso projetos sociais não têm que ser concorrentes uns dos outros, não têm que se competir, nem que se atropelar uns aos outros, e eu vejo muito nisso, e há uma coisa que me preocupa, e eu vou terminar já. Eu gosto da definição, embora eu acho que ela nunca deva ser usada na primeira pessoa, que é de empreendedor social. Eu digo, tu és empreendedor social, não gosto de dizer eu sou, porque todos nós temos essa obrigação moral de o sermos. Mas neste meio, e ele também existe, a questão dos aproveitadores sociais, ou seja, nós temos que olhar para aqueles projetos sociais que também procuram o bem. Eles não são concorrentes,
Não pode haver concorrência aqui. Não pode. Eles complementam-se e partilhar experiências, partilhar dores, é muito importante partilhar as dores, dores de crescimento, muito importante partilhar aquilo que são as angústias que temos e depois assim, se podemos ir todos no mesmo carro, para que é um de ir dois carros? Juntar sinergias, porque o propósito é igual para todos. A vontade de fazer o bem é comum a todos, por isso partilhar isto, porque para os bons há sempre lugar, não tenho dúvidas nisso. Obrigada. Muito obrigada, Miguel, mesmo por essas palavras de desafio também e nos recordares alguns valores e características que temos que ter. E passava à Joana e à Raquel e talvez em jeito de conclusão, mas sintam-se à vontade para também deixar alguma reflexão mais pessoal que queiram deixar a quem nos ouve, mas talvez numa perspectiva de organizações do terceiro setor ou organizações que em termos de estrutura são sem fins lucrativos. Que palavras é que também poderiam deixar de motivação para que procurem esta inovação, esta sustentabilidade, não é, de uma forma integrada? Talvez, não quero ser mazinha, mas em vez do brindezinho que metem os utentes a fazer, procurarem de facto soluções. Obviamente os brindes têm o seu lugar, mas procurarem outro tipo de soluções. Que palavras também podem deixar para essas organizações? Este é um programa que também não tem, em termos de forma jurídica, qualquer pessoa se pode candidatar, portanto podemos ter organizações sociais a se candidatarem. Temos algumas entidades que estão preocupadas de que forma é que podem ultrapassar estes limites do tradicional, de organizações às vezes mais conservadoras. Que palavras de estímulo é que também podem deixar a estas entidades? Eu acrescento a tudo o que o Miguel disse, em que eu concordo em absoluto, acrescento dois valores muito importantes, que é a transparência e a honestidade naquilo que fazemos e que nos propomos fazer. Porquê? Porque exatamente aqui pomos de parte aqueles que são os interesseiros sociais, desaparecem logo e, além disso, valorizam ainda mais o impacto que nós geramos. Porquê? Porque nós conseguimos gerar com a nossa atividade. Isto porque eu acho que se não formos muito honestos naquilo que estamos a fazer, não só podemos perder o rumo, não é? Porque podemos ir atrás de outras coisas, de outros interesses que não a missão a que nos propomos inicialmente, e isso é um grande desafio para uma organização, aviso já, há várias tentações no meio do percurso, tentações essas mais fáceis, se calhar, de atingir, mas não nos podemos esquecer que esta missão é o centro da nossa atividade e é o pilar que nos faz mover este mundo e o outro. Portanto, eu penso que aqui o que eu posso acrescentar mesmo é tudo o que o Miguel disse, que estou completamente de acordo, é exatamente isto, a transparência e a honestidade naquilo que fazemos. Muito obrigada, Joana. Raquel, queres matar? Não ficou muito para dizer, não é? Assim por baixo de ambos. E se calhar ia só buscar esta parte da humildade na busca do conhecimento, ou seja, já há muita coisa feita, já há muita coisa bem feita, e portanto este benchmarking que podemos fazer, este conhecimento que podemos ter de outras organizações, de forma a nos inspirar a quem está a desenvolver, não é, um novo projeto e um novo negócio. Eu acho que esta humildade nesta procura de forma honesta, como é óbvio, não é? De forma transparente, e estas redes de contactos que nós vamos criando quando estamos em contacto com outras organizações que também estão a resolver problemas sociais que são importantíssimas, e a criatividade, não é? Portanto, se por um lado podemos ir beber conhecimento, por outro lado temos sem dúvida que ser criativos, fora da caixa, para conseguirmos fazer as coisas de maneira diferente e de maneira a dar resposta aos problemas da comunidade e do tempo em que estamos inseridos, não é? Porque eu acho que isto é muito importante, esta adaptação e esta adequação também. De resto, assino completamente por baixo do Miguel e da Joana, que disseram tudo, foram super completos. Eu também assino por baixo. Acho que assinamos aqui no nosso programa e quero-vos agradecer imenso
Gravei aqui algumas ideias. Por um lado, o foco na missão, não comprometer também a missão que temos, não é? O foco de darmos, de facto, uma resposta social, muitas vezes a pessoas que não vão falar por si só, que precisam às vezes de alguém que fale e que também faça esta representação na sociedade, e por isso não perder o foco na missão, não comprometer, se calhar, com outras coisas que vão surgindo no caminho, mas fazê-lo de uma forma cada vez mais profissional, pegando na palavra da Raquel, mais sexy, não é? Saber encontrar as competências e as pessoas para as equipas ou os parceiros que possam trazer também esse know-how que podemos não ter, enquanto pessoas que se calhar identificaram a necessidade social, mas que devemos trazer para connosco, para estar connosco, e esta resiliência e valores que alguns chamam de soft skills. Eu não acho nada que sejam soft skills, são muito mais hard skills do que outras, de facto, da resiliência, da transparência, da honestidade, da humildade, para crescermos também neste meio, partilhando com os outros, não é? Aprendendo uns com os outros. Sem competição, mas às vezes, eu diria, e ainda vos posso deixar discordar de mim nestes últimos segundos que temos, mas com ambição, porque também não podemos tirar a palavra ambição desta missão social, não é? Com a ambição de forma nenhuma. Mas a ambição é perfeitamente legítima. Completamente. Ainda bem, acrescentaria talvez aí, porque acho que também temos medo de falar de pessoas ambiciosas. Não. Parece que é uma coisa só para quem vai explorar outros. Mas que possamos explorar soluções que são boas para o nosso ambiente, que são boas para a nossa sociedade, são boas para o desenvolvimento económico do nosso país, são boas para, de facto, dar oportunidades a pessoas viverem uma cidadania mais plena. Muito obrigada pelo vosso testemunho e pela vossa partilha. Este webinar vai ficar disponível também no nosso Facebook, para quem não vai poder ouvir hoje, e por isso desafio-vos a irem também conhecer melhor estas organizações, a explorarem os seus sites, e para muitos que nos ouvem e que não são tanto deste meio, deste ecossistema, desafio-vos mesmo a conhecerem estas organizações e quem sabe a fazerem parcerias com elas e a procurarem-nas. Muito obrigada. Eu vou só terminar com umas palavrinhas mais específicas do programa e por isso despeço-me já dos três. Muito obrigada pela vossa transparência. Obrigado. Também. Obrigadíssimo, obrigada. E então, para rematar, dizer que, como me referi no início, as candidaturas para o nosso programa estão abertas e, de facto, queremos que seja um programa para empreendedores ou equipas que estão à procura de profissionalizar também as suas soluções e as suas respostas. Temos uma equipa multidisciplinar que me entusiasma imenso a mim. Eu aprendo todos os dias com esta equipa e por isso acho que também será uma mais-valia em termos de mentores e de formadores, dos casos práticos que iremos analisar, ter esta multidisciplinaridade no curso, e por isso isto também é algo que vos atrai, vos interessa. Inscrevam-se, vão ao nosso site também para conhecerem-nos melhor e, acima de tudo, também estejam sensíveis, porque podem conhecer alguém que pode beneficiar deste programa, que, como dissemos, vai ser digital e gratuito, e por isso conhecerem pessoas que também possam beneficiar deste programa, não deixem de partilhar. E por último, dizer que vamos continuar com estes webinars. Na próxima semana vamos ter uma conversa com o vice-presidente do grupo Brodheim, com o Eric Brodheim. Este grupo, para quem não conhece, é um líder no setor do retalho da moda em Portugal, não só em termos de lojas próprias, com mais de 40 lojas, mas também em termos de multimarca. Eles são especialistas na área do luxo, das marcas mais prestigiantes do mundo, mas têm como valores credibilidade, sustentabilidade, ambição, empowerment e atitude. E vamos poder conversar então com o Eric sobre estas duas dimensões tão fundamentais, que é as pessoas e a tecnologia na reconstrução também da nossa sociedade, com esta ideia do Build Back
better. Como é que, enquanto empresas, podemos, de facto, incluir isto no nosso ADN e não só como uma dimensão lateral do que fazemos. E já agora dar-vos nota que vamos ter o prazer de ter, além do Eric e do Grupo Brodheim enquanto parceiro do programa, vamos ter 2 mentoras deste grupo, a diretora de Recursos Humanos e a Head of Brand and Product da Guess, também como mentoras. E por isso acho que vai ser mesmo uma multidisciplinaridade muito enriquecedora para todos aqueles que participarem. Se têm curiosidade, juntem-se a nós na próxima semana, vai ser às 17 horas para assistir a este webinar. Eu não queria deixar também de agradecer ao Nuno Benavente e ao Visual Sync, que nos deu todo este apoio de produção a este webinar, e temos este ar de facto profissional e sexy para o nosso webinar. Muito obrigada ao Nuno, e dizer a todos que sigam-nos nas redes, vão-nos mandando as vossas perguntas e vão interagindo connosco. Queremos de facto também ser parte ativa nesta comunidade, neste ecossistema cinzento, onde nos sentimos muito confortáveis, dos negócios, das organizações do terceiro setor, a encontrarem-se para construirmos de facto uma sociedade mais justa, mais inclusiva e mais bonita. Por isso, muito obrigada a todos que estão aí desse lado, um bom resto de dia, estejam seguros, sem Covid, e esperemos que rapidamente possamos voltar a dar-nos um abraço no final dos eventos e a podermos ter um tempo um bocadinho mais próximo. Bom resto de semana, muito obrigada.